O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: Vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer, e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Nicodemos perguntou: Como é que isso pode acontecer? Respondeu-lhe Jesus: Tu és mestre em Israel, mas não sabes estas coisas? Em verdade te digo, nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto, mas vós não aceitais o nosso testemunho. Se não acreditais quando vos falo das coisas da terra, como acreditareis se vos falar das coisas do céu? E ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos vivendo o tempo feliz da Páscoa da ressurreição do Senhor Jesus. E somos convidados a viver esta vida nova em Cristo. Uma vez que ressuscitastes com Cristo, procurai as coisas do alto, nos diz o apóstolo Paulo. Portanto, a vida cristã deve ser essa busca das coisas do alto. Os apóstolos de Jesus receberam a missão de anunciar o Evangelho e testemunhar o próprio Jesus. Eles devem ser testemunhas do Cristo ressuscitado. E eles anunciam Jesus Cristo com muita convicção, como nós estamos vendo nos Atos dos Apóstolos que estamos lendo nestes dias. Eles anunciam com destemor. O anúncio dos apóstolos é convincente. Eles anunciam que Jesus está vivo, que Jesus ressuscitou. Anunciam aos judeus, às autoridades, que aquele que eles colocaram na cruz, aquele que eles mataram, ressuscitou, está vivo, e que eles são discípulos dele. Eles não têm mais medo de anunciar e de dizer: nós somos discípulos de Jesus. Aquele medo que eles tinham antes da ressurreição de Jesus, agora não existe mais. Eles fazem questão de dizer que Jesus está vivo e que eles estão anunciando, falando no seu nome. E é em nome de Jesus que eles realizam sinais. Jesus os enviou para fazer a mesma coisa que ele fez: anunciar o reino, curar os enfermos, ressuscitar os mortos, realizar a obra de Deus. E Jesus lhes disse que estaria sempre com eles e que fariam coisas até maiores do que aquelas que ele fez. E de fato os discípulos de Jesus
fazem obras maravilhosas, e dizendo que aquilo que eles estão realizando é pelo poder de Jesus Cristo, não é pelo próprio poder. Eles são pecadores como os demais, eles não têm nenhum poder. O poder de Cristo se manifesta exatamente através das obras que eles realizam, porque eles são homens simples, mas o poder de Deus, o poder do Cristo ressuscitado se realiza através deles. Por isso, as pessoas acreditam na ressurreição de Jesus pelo testemunho dos apóstolos. Mas não são os milagres que levam as pessoas a serem convencidas de que Jesus realmente ressuscitou. É também por causa disso, mas o principal motivo que leva as pessoas a acreditarem na ressurreição de Jesus é o modo como os seus discípulos vivem. O testemunho mais eloquente é o modo como eles vivem em comunidade, vivem em comunhão, chegando ao ponto de cada um renunciar os seus próprios bens para colocar em comum, para que ninguém passe necessidade. E as pessoas olhavam e diziam: olhem como eles se amam, olhem como eles fazem, e eram atraídos por esse testemunho de comunhão. Esse era o testemunho mais forte que levava as pessoas a aderir a Jesus Cristo ressuscitado. Esse é o ensinamento para nós. O Papa Francisco tem falado muito a respeito da comunhão que deve existir dentro da igreja. O testemunho mais forte que nós devemos dar, de estarmos unidos. É assim que o mundo vai acreditar em Jesus Cristo ressuscitado. Aqueles que ainda não o conhecem, ou aqueles que estão afastados da comunidade cristã, serão convencidos não tanto pelas nossas palavras, ou até por milagres, porque Jesus disse um dia que muitos se apresentarão diante dele dizendo: eu preguei nas praças, eu fiz milagres em teu nome, mas ele dirá: eu não os conheço. Então não basta falar, fazer milagres, mas o mais importante é dar testemunho de comunhão, viver em comunidade, deixar o individualismo de lado, chamados a viver dentro da igreja, sermos testemunhas dessa ressurreição de Jesus Cristo. Significa que nós devemos nos converter, devemos viver na solidariedade, na partilha, renunciar ao modo de pensar e de viver do mundo e buscar a viver, assumir esta nova mentalidade que Cristo quer que nós vivamos. É a prática do amor fraterno. É isso que nós devemos praticar para que o mundo creia, não tanto as palavras, mas os fatos, os gestos concretos. Isso exige então conversão de cada um de nós. É isso que Jesus vai pedir para Nicodemos: mudança de conceitos, mudança de mentalidade. Nicodemos é um mestre em Israel. Nicodemos conhece muito bem as leis, conhece as Escrituras, mas ele encontra dificuldade em acreditar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Jesus Cristo é o Messias. Ele precisa nascer do alto de Jesus. Nicodemos precisa nascer do alto. Significa que ele deve deixar-se guiar agora pela lei do Espírito, renascer pelo batismo. É o batismo que
nos faz aderir a Jesus Cristo, acreditar que Ele é o Messias, que Ele é o Senhor, aderir a Jesus Cristo e converter-se para uma vida nova, buscando as coisas do alto. Significa transformar toda a vida, assumir um compromisso com Jesus Cristo e assumir um compromisso com os irmãos. Não basta mais observar a lei, é preciso deixar-se conduzir pelo Espírito de Deus. Precisa viver segundo o Espírito. Viver segundo o Espírito significa procurar viver a santidade. E o Papa Francisco escreveu a exortação apostólica Gaudete et Exsultate sobre a santidade no mundo contemporâneo. Este novo documento do Papa, muito interessante para nós, para a igreja, falando sobre a santidade. E ele nos diz, não pensemos apenas enquanto já estão beatificados ou canonizados, os santos canonizados, beatificados, que estão as imagens nas nossas igrejas. Ele diz, gosto de ver a santidade no povo paciente de Deus, nos pais que criam os seus filhos com tanto amor, nos homens e mulheres que trabalham a fim de trazer o pão para casa, nos doentes, nas consagradas idosas que continuam a sorrir. Nesta constância de continuar a caminhar dia após dia, vejo a santidade. Portanto, uma santidade vivida no dia a dia, nas coisas comuns, na nossa vida, no cotidiano da nossa existência. Isso é ser santo. Para o cristão, diz ainda o Santo Padre, não é possível imaginar a própria missão na terra sem conceber como um caminho de santidade, porque esta é, na verdade, a vontade de Deus. Cada santo, ele diz, é uma missão, é um projeto do Pai que visa refletir e encarnar no momento determinado da história o aspecto do Evangelho. Então esse chamamento que o Papa faz para nós, dizendo ainda, para ser santo não é necessário ser bispo, ser sacerdote, ser religioso ou religiosa. Muitas vezes nós somos tentados a pensar que para ser santo esteja reservado apenas àqueles que têm possibilidade de se afastar das ocupações cotidianas. Estás cansado, diz o Papa? Ser santo, amando e cuidando do teu marido ou da tua esposa, como Cristo fez com a igreja. És trabalhador? Ser santo, cumprindo com honestidade e competência o teu trabalho ao serviço dos irmãos. És progenitor, avô ou avó? Ser santo, ensinando com paciência as crianças a seguirem Jesus. Estás investido em autoridade? Ser santo, lutando pelo bem comum e renunciando aos teus interesses pessoais. Esta é a santidade. Portanto, é a vocação de todos e está ao alcance de todos. Viver segundo o Espírito. E se nós vivermos a santidade, então nós seremos testemunhas eloquentes de Jesus Cristo ressuscitado. Que o Senhor Jesus nos inspire o desejo de santidade, de colocarmos em prática este chamado, através dos nossos relacionamentos, da nossa vivência na família, no trabalho, na sociedade. A vocação, o chamado à santidade é para todos nós.
é um convite à conversão, a sermos pessoas novas, a vivermos como ressuscitados, a viver a nossa vocação cristã. Para isso, nós somos chamados, porque para isso Jesus Cristo deu a sua vida e ressuscitou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.